Querido pastor Daniel, ora conosco. Amém? Já que estamos estudando o livro de Daniel, é bem propício que o pastor Daniel ore. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Oremos ao Senhor. Glorioso Deus, te exaltamos, te glorificamos nesse momento. Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui. Peço que as tuas mãos poderosas, Senhor, estejam sobre aqueles que estão a caminho, aqueles que estão vindo para a tua casa. E sobre nós, Senhor, abre o nosso entendimento, nos dê humildade, simplicidade, para nos amoldarmos, Senhor, a tua palavra. Senhor, pedimos que o Senhor, nesse momento, abra nossa mente. Também, Senhor, use o seu filho na sua instrumentalidade, para que ele possa transmitir ao Senhor tudo aquilo que o Senhor colocar no coração dele nessa tarde para nós. Te louvamos, Senhor. Pedimos uma bênção especial sobre a vida dos teus filhos, que estão nesse momento passando por alguma dificuldade. Pedimos, Senhor, que as suas mãos poderosas e abençoadoras suprem a necessidade dos teus servos. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe nosso querido irmão. Amém, Tamar? Podemos? Quer que guarde um pouquinho? Tá, pode? Amém? Amados irmãos, a igreja pode estar sentada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus, hoje não vai dar nenhum problema aí nas gravações. Amém? Amados irmãos, nós estudamos, o livro de Daniel. Você sabe que o capítulo 1 ele vem falar, dos cativos levados para a Babilônia. Nabucodonosor, ele destrói a cidade, ele destrói, o templo, a cidade santa. Ele leva em cativeiro, alguns dos judeus, a qual Daniel, Misael, Ananias e Azarias faz parte. No capítulo 2 é o sonho de Nabucodonosor, aonde no sonho de Nabucodonosor tem a estátua, que nós estudamos a estátua, que mostra o tempo do fim. Não é isso? E quando chega no dedo dos pés, a pedra é cortada sem auxílio de mãos, sabendo que essa pedra é Cristo, e junçando a estátua nos pés, jogando todos os impérios por terra e estabelecendo o reino eterno. Amém, queridos? Quando nós chegamos ali no capítulo 3, não é isso? É Nabucodonosor que faz uma estátua de ouro, Por quê? Porque não aceitou o sonho. Aquele sonho que diz cabeça de ouro, peito de prata, quadris de bronze, pernas de ferro e dedos de ferro e barro. Quando o Senhor revela para ele através de Daniel, fala: tu és o cabeça de ouro. Depois de ti vem um reino inferior ao seu, mas também forte. Depois um outro reino. Nabucodonosor, ele não aceita isso. Ele faz uma estátua toda de ouro, como se ele dissesse assim: não, eu sou cabeça de ouro, eu sou corpo de ouro, e o meu reino não terá fim. Amém? Mas aquilo que está determinado será. Quem determina os impérios pelo sonho da estátua não foi Nabucodonosor, foi o Senhor. Então ele faz uma estátua de ouro e faz com que todos que não adorassem a sua estátua seria jogado na fornalha de fogo ardente. Milagrosamente aqueles homens são livres por não ter se encurvado à estátua. O Senhor aparece para guardá-los, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde chega ali no capítulo 4 a loucura de Nabucodonosor, não é isso? Aonde ele vai e vive como bicho durante 7 anos. No capítulo 5 vem o jantar do rei Belsazar, aonde com os utensílios do templo ele faz, não é isso? Um jantar, e aparece aquela mão misteriosa dizendo Menel, Menel, Tekel, Pérez, Ufacim, aonde a tradução foi pesado, foste o teu reino achado com falha, não é isso? Entregue foi aos medos e aos persas. E naquela mesma noite passou a reinar os medos e os persas, que tomaram a Babilônia, já se cumprindo aí o sonho da estátua, que passou a ser peito de prata. No capítulo 6, Daniel é jogado na cova dos leões, e o Senhor vem e o livra. No capítulo 7 já começa as revelações concernentes aos nossos dias, e nós esmiuçamos, não é isso, na semana passada, o capítulo 7, que nos levou para Apocalipse, mostrando que a besta do quarto animal do capítulo 7 de Daniel é a mesma besta de Apocalipse 13, não é isso? Que é a mesma besta de Apocalipse 17. E nós vamos ver aqui que o chifre pequeno do capítulo 7 de Daniel é o mesmo chifre pequeno do capítulo 8 de Daniel. Então o capítulo 8 de Daniel, ele vem explicar, amém, o capítulo 7 de Daniel, amém. O sonho da estátua, Daniel ele teve o sonho da estátua, ele interpretou como o Senhor revelou. O Senhor revela para Daniel que são os impérios, mas Daniel tem dúvidas acerca do que o Senhor quer mostrar com aquilo. E aí o Senhor no capítulo 7 vem explicar para Daniel, através de 4 animais simbólicos, dando mais detalhes, o que teria acontecido no sonho da estátua, não é isso? No capítulo 8 o Senhor explica o capítulo 7,
E no capítulo 9, com 70 semanas, ele explica o capítulo 8 para Daniel. E no capítulo 10, 11 e 12, ele explica 70 semanas para Daniel de uma forma detalhada. Amém? E é isso que nós estamos explicando aqui para os irmãos. E o intuito desse estudo, como eu já disse, é mostrar para a igreja que estamos no tempo do fim. Amém? Creio eu, esperando somente o acordo entre Israel e Palestina, que é claro na Bíblia que o acordo é esse. E se isso se cumprir, creio eu, como muitos outros teólogos, sério, como alguns rabinos messiânicos, sério, que esta é a última semana profética de Daniel. Bom, então vou fazer uma leitura corrida do texto do capítulo 7 que estudamos na semana passada e vou entrar no 8, amém? Daniel, capítulo 7, versículo 1, amém? Quero que todos abram, por gentileza, nos acompanhem, amém? Irmãos, não se ofenda com o que eu vou falar, amém? Por favor, não se ofenda. É só um conselho de um amigo, um conselho de um irmão. Não perca a essência. Não perca a essência do Evangelho de carregar sua Bíblia debaixo do braço. Carregue a sua Bíblia debaixo do braço. Traga a sua Bíblia para a igreja. Sabemos que o celular é mais fácil, né? O celular é mais fácil ali de carregar, é pequeno. Mas carregue a sua Bíblia. Mostre que você é um cristão. Mostre que você se orgulha de carregar a palavra do Senhor debaixo dos braços, também no seu coração. Amém? O que acontece com o aplicativo quando você olha os textos do celular? Você perde, tá? Esse manuseio da palavra de Deus. Você não vai aprender a manusear bem a palavra de Deus. Por exemplo, vai que você chega em algum lugar, acontece um problema, a sua bateria descarrega e você está ali para evangelizar alguém. Aí você vai querer pegar o celular para ver e você não tem o celular, também você não tem uma Bíblia, não é isso? E você não vai saber achar os textos porque você não tem, né, o manuseio da palavra de Deus. Você vai procurar Sofonias, vai abrir lá em perto de Apocalipse, né? Ou vai abrir lá perto de Gênesis. Então, manuseie bem a palavra da verdade. Larga esse negócio de ver Bíblia pelo celular. Esqueceu a Bíblia, aconteceu algum problema, não deu para você trazer, tudo bem, você usa o celular. Mas não é proibido não, você pode usar. Mas não perca isso não de carregar a Bíblia. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não sei se eu estou passando da maneira correta, mas vamos carregar. Deixa as pessoas olhar e falar, ali vai um crente. Vai sim um crente, vai um servo do Senhor, um servo do Deus vivo, que se orgulha da palavra de Deus, que não tem só ela aqui debaixo do braço não, mas tem guardado, escrito na tábua do coração. Amém, irmãos? Carregue a sua Bíblia. Amém? Capítulo 7, Daniel, todos abriram, amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Preste atenção nesses 4 ventos do céu, que no final eu vou falar sobre esses 4 ventos, que ele aparece em vários lugares. Aparece em Isaías, ele aparece em Jeremias, ele aparece em várias passagens desses 4 ventos do céu, e aqui tem uma revelação, tá? E se por acaso chegar no final do estudo eu esquecer, eu não me lembro. Pastor, os 4 ventos, amém? Eu preciso falar com você sobre isso. Versículo 2 do capítulo 7. Falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais grandes diferentes um dos outros subiam do mar. O primeiro era como o leão. Igreja, quem é o leão? Não vai fazer voltar tudo de novo não, irmãos. Quem é o leão? E tinha asas de águia. E olhei, por que ele tinha asas de águia? Porque era leão dos assírios com os caldeus. E olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como homem, e foi lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim, levanta e devora muita carne. Quem é o urso? Os medos e os? Por que ele tinha 3 costelas na boca? Oi? Porque ele venceu o Egito, a Síria e Babilônia. Amém? Versículo 6. Depois disso continuei olhando, e eis que outro semelhante ao leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Amados irmãos, quem é esse leopardo? Quem é? Grécia. Amém? Por que ele tinha 4 asas e 4 cabeças? Porque o reino da Grécia foi dividido por 4 generais.
Não é isso? Qual é o nome? Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleu. Amém? Versículo 7. Depois disso eu continuava olhando nas minhas visões da noite. Eis aqui o quarto animal terrível, espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando até que foram postos tronos nos anciões de dias, e assentou-se as suas vestes. Antes disso, antes de entrar no versículo 9, quem é o quarto animal? O quarto império. Qual é o quarto império? Roma. Quem são os 10 chifres? Império Otomano. Quem é o chifre pequeno com olho e boca? Quem é? O anticristo. Amém? Então, logo quando aparece, vou voltar no versículo 8, estando eu a considerar as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que fala grandiosamente. Todos concordam que esse chifre pequeno é o anticristo? A qual lá na frente ele vai aparecer com o nome de abominável da desolação. Falando de abominável da desolação, nós nos lembramos do versículo 15 de Mateus 24, quando o Senhor diz, quando pois fiz o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel. Então ele está jogando exatamente para este ponto. Amém? Eu estou correndo aqui porque nós estudamos isso. Amém? Então, no momento em que aparece o chifre pequeno, é o momento em que o Senhor se revela. Quer ver? Versículo 9. Eu continuei olhando até que foram postos tronos. Aleluia. E o ancião de dias se assentou. Quem é o ancião de dias? O Senhor é Deus, amém? A sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, o seu trono chama de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o servia, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juiz e abriram-se os livros. O que aconteceu aqui, irmãos? Você se lembra de Apocalipse capítulo 7, que diz quem são esses, essa multidão que não pode numerar, que entra com vestes brancas e palmas na mão, amém, que te adoram de noite e de dia, quem são? Não é isso? Então isso aqui está alinhado com Apocalipse capítulo 7. Então aqui se deu o quê? O arrebatamento da igreja, amém? O milênio do Senhor e logo depois o juízo. Aí agora, quando ele passa daqui, né, ele vai detalhar para Daniel como que isso vai acontecer. Você vê que aqui ele pegou os 4 reinos, pegou o 5º reino, que é, no caso, contando desde o Egito, vai ser o 7º, mas contando de Daniel o 5º, né? E ele vai discriminar aqui os 10 chifres, depois ele vai discriminar o chifre pequeno e fala que logo depois é posto a justiça eterna, né? O juízo de Deus. Agora ele vai destrinchar, não é isso? Sobre o quarto animal. Mas antes, vamos dar continuidade. Versículo 11. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta, estive olhando até que o animal foi morto. Quem é que vai matar o animal? O anticristo. É o Senhor, amém? E o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe dada prolongação de vida até um certo espaço de tempo. Amém? Essa prolongação de vida até um espaço de tempo, você sabe que vai ser testemunhado o poder de Deus nessa terra, você não sabe? E sabe que todo olho vai ver, amém? Vai conhecer o reino do Messias, vai conhecer, as nações vão experimentar do reino de Deus como testemunho, amém? E vão ver que o reino de Deus é um reino maravilhoso, um reino sempre eterno. E quando eles achar que ficarão para sempre nesse reino, o Senhor vai trazer juízo sobre eles. Versículo 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como? Quem é esse aqui? É Cristo, o ancião de dias é Deus, esse aqui é Cristo. Dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, aleluia. O domínio foi dado para quem, amados irmãos? Para quem? Aquele que vinha nas nuvens do céu como filho do homem. Foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará. O seu reino é único, não será destruído. Amém? Então, do versículo 15 em diante, ele vai destrinchar. Aqui ele fez um resumo e agora ele vai destrinchar somente sobre um animal. Qual animal que ele vai destrinchar? O quarto. Amém? Então, versículo 15. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me espantavam. Sabe, deixa eu abrir um parênteses aqui, né?
como diz o nosso querido Cleber, vamos pontuar um pedaço aqui. Você vê que toda vez que o Senhor se revela para Daniel, Daniel cai como morto, Daniel cai desfalecido, né? O Espírito treme diante da sua carne. E hoje a pessoa fala, estou vendo Jesus ali, tem um varão aqui, está passeando aqui, tem fogo aqui, tem um arcanjo ali, todo mundo com uma naturalidade, né? Mas Daniel caiu como morto. Amém? Será que Daniel estava exagerando? Ou será que muitas das pessoas que dizem que estão vendo não estão vendo coisa nenhuma? Porque quando você vê, o temor toma conta de ti, como tomou conta de Daniel. Você vai ver isso aqui muito mais forte quando ele está às margens do rio Lai. É preciso que o Senhor toque nele para animar o ânimo dele, para animar o seu espírito. De tão enfraquecido e temoroso ele fica. Amém? Mas não é sobre isso que a gente está falando, né? Versículo 15, quanto a mim, Daniel, meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. Ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade e eternidade. As pessoas falam que esse santo do Altíssimo são os judeus. Tá? Aí que vem a grande confusão de pré-tribulacionista e pós-tribulacionista. Porque na visão pré-tribulacionista, a igreja não vai ver o anticristo, a igreja não vai passar pela tribulação, tá certo? A igreja não vai passar por nada disso. Na visão da igreja, né, da pré-tribulacionista, tá? Quando se completa as 69 semanas de Daniel, né, antes de começar a última semana, o Senhor arrebata a igreja. Depois que ele arrebata a igreja, começa o reinado do anticristo, tá? E depois que começa o reinado do anticristo, aqueles que resistirem, né, à besta vão ser mortos, né? E depois nos 3 anos e meio finais, né, a besta ele reinará sobre os judeus não vão colocar a marca, que se colocar a marca da besta, né, não vão entrar no céu. Enfim, tudo isso aí é por não conhecer a divisão das duas casas, não conhecer Efraim e Judá, não conhecer o contexto bíblico. O problema não é a pessoa não conhecer, o problema é a pessoa endurecer o coração e não querer conhecer, não querer se aprofundar. Oi? Não entendi. Dentro do texto? Amém? Pode ser. Pega o microfone para dar para o irmão ali. Amém? Então, né, eu estou aqui aonde? Versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, possuem o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Pois não, meu irmão? Não, porque é para todo mundo saber. É o versículo 13, ele está falando, acho que, de duas pessoas distintas, que é o Filho do Homem, que veio nas nuvens do céu e veio até o Ancião de Dias e trouxeram-no diante dele. Só que o versículo aqui anterior fala do Ancião de Dias como Cristo. E aqui esses dois quem são? Então, olha só, vamos lá, né? Quem vê o Pai vê o Filho, quem vê o Filho vê o Pai. Quando você vê aqui em cima o Ancião de Dias como quem fosse Cristo, quando você dá seguimento ao texto, tá certo? E você lê aqui onde nós lemos, você vê o Ancião de Dias e logo depois você vê vindo um como Filho do Homem. Aparecem 2 pontos distintos, né? E quando você vai também, não é isso, para os 24 anciões, você vê que o ancião-chefe é quem? É o Senhor, é Deus. Porque quando você está ali, por exemplo, em Apocalipse, e quem é digno de abrir o livro? O Ancião de Dias aparece, sim ou não? Ele aparece, o Ancião de Dias. Quem é digno de abrir o livro? Não é isso? E aí começa a chorar porque não tem ninguém digno de abrir o livro. Quem é que vem abrir o livro? Quem? Cristo, o Cordeiro que é digno de abrir o livro, entendeu, Eliseu? Então aparece o ancião e aparece o Cordeiro, exatamente alinhado com essa passagem. Então as outras passagens nos mostram que o Ancião de Dias é quem? Deus, né? E que este que vem como a semelhante do Filho do Homem, né, é o mesmo de Apocalipse que vem abrir o livro. Então assim, entendo que é Jesus Cristo, amém? Mas podemos depois estudar isso mais a fundo para poder a gente trazer uma informação correta, mas que não vem hoje no momento aqui o caso, amém? Mas os santos do Altíssimo, versículo 18, receberão o reino, possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Bom, amados irmãos, depois eu vou entrar nessa questão dos santos do Altíssimo, amém? Mas nós sabemos que 1 Pedro, tá certo? Quando 1 Pedro é escrito, está sendo escrito para quem? Judeus ou para aqueles que eram gentios? Para quem? Se você ler 1 Pedro, você vai ver que está falando para aqueles que eram gentios. Aqueles que eram gentios é chamado, amém? Em 1 Pedro de quê? Nação Santa.
nessa nação santa não é o santo do Altíssimo? Geração, que eleição é essa? Sacerdócio, povo adquirido por Deus, amém? Mas não vou falar disso agora, eu só vou falar dos santos do Altíssimo lá no capítulo 9, amém? Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Versículo 19. Então tive desejo de conhecer, agora só, ele vai explicar o que o Senhor resumiu aqui, vai ser explicado com detalhe no versículo 19. Então, tive desejo de conhecer a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram dentes de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés do sobejava. Você sabe que o Império Romano foi um Império Romano sangrento. Quem sabe disso, diga amém. É só você estudar sobre a Inquisição, da forma que eles torturavam as pessoas, né? Justiniano, então, foi um homem terrível, terrível, terrível. Se você estudar, você vai ver, né? Você sabe, tem a história de vários deles, e vai envolver Calígula e muitos outros, né? Que foram terríveis. Se você estudar e pesquisar, você vai ver. Mas entra aí no versículo 20. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, de diante da qual caíam 3. Naquela ponta, digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, cuja aparência era mais firme do que os meus companheiros. E eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os e os grava isso, os santos do Altíssimo, fazia guerra contra os santos, os vencia. Guarda essa palavra, os santos, nós vamos ver quem eles são. 22. Até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, sim, Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Os santos possuíram o reino na época de qual? Do quarto animal, dos 10 chifres, e quando saiu o chifre pequeno. Foi aí que o povo de Deus recebeu, amém? Possuíram o reino, amém? 23. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra, e pisará os pés e fará em pedaços. Quanto aos 10 pontos daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Você pode estudar sobre os turcos otomanos, você vai ver que eles se uniram com 10 nações, tá bom? E depois dele se levantou outro, o qual será diferente. Inclusive eu falei dos turcos otomanos, de que foi um império que durou pouco. Estou fazendo uma correção, o Diácono Kleber me corrigiu, muito bem corrigido. O Império Otomano foi um império mais longo do que a gente pode imaginar, amém? O império, para ele ser contado na profecia, é a partir do momento que ele toma Constantinopla, amém? Constantinopla ele foi tomado em 1453, amém? E foi até 1990, 1800, não estou lembrado agora, mas foi 1400 e pouco até 1000 alguma coisa, amém? Não estou com as datas certas alinhadas na cabeça, mas como eu falei, não estou aqui para trazer todas as informações para os irmãos, estou aqui para fazer um estudo simplificado, mas é só os irmãos pesquisarem sobre os turcos otomanos que os irmãos vão ver, amém? Mas vamos lá, o que importa é saber o momento que a gente está agora. E também, eu estou onde? 24. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino se levantou 10 reis, depois dele se levantou outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, e proferirá a palavra contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Lá na frente nós vamos ver que esse tempo, tempos e metade de um tempo está relacionado a 3 anos e meio, amém? Nós vamos ver por outras passagens. Mas o juízo estabelecerá, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim. E o reino e domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu será dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Então não passou nada do versículo do capítulo 7. Nós lemos todo o capítulo 7, e o reino é dado, aleluia, é dado ao Senhor e aos seus santos na época de que império? Hein? Do 7º império, olhando de Apocalipse para trás, e do 5º império, olhando de Daniel para frente, amém? Então já houve essa divisão dos dedos dos pés, sim ou não? Já houve, ela já aconteceu, amém? Estamos esperando o chifre pequeno, que é quem? Que é quem? É no período do anticristo que Jesus Cristo se revela, sim ou não? Sim, amém? Então concordam que todos esses impérios já passaram? Estamos esperando o quê? O chifre pequeno, amém?
Agora vamos no capítulo 8 de Daniel, que nada mais é do que a explicação do capítulo 7. Amém? A explicação do capítulo 7. Agora não vai aparecer mais 4 animais. Por que não vai aparecer mais 4 animais? Porque no capítulo 8, Daniel já não está mais no reinado babilônico. Daniel, ele está no reinado medo e persa. Então Babilônia já não vai aparecer. Então ele vai ser representado agora não por 4 animais, mas ele vai ser representado aqui por 2 bodes. Vamos ver? No ano terceiro do reinado de Belsazar, ainda está no reinado de Belsazar, mas fazendo essa transição, né? Porque aqui ele vai falar dos medos e dos persas. Belsazar, você sabe que foi o último do governo de Nabucodonosor, porque na mão misteriosa só vem e corta o reino dele. No ano terceiro do reinado de Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Qual foi a visão que apareceu no princípio? Dos 4 animais. Não confunda com a visão de Nabucodonosor. É a visão de Daniel. Quem teve a visão da estátua foi Nabucodonosor, que foi uma revelação também. Mas aqui Daniel está falando da primeira visão. Então aqui está explicando o capítulo 7. No ano terceiro do reinado de Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão acontecendo quando vi que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Lai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas. E as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o meio-dia. E nenhum dos animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. Estando eu considerando, eis que um bode, você pode observar que é um carneiro e um bode. Isso tem revelação. Vou falar disso lá na frente. Amém? Isso tem revelação aqui na expiação de pecado. Na expiação de pecado, o que era sacrificado era um carneiro. O carneiro era sacrificado. Depois que o pecado era expiado pelo carneiro que foi morto, se colocava a mão em cima do bode, tá? E jogava todo o pecado do povo em cima daquele bode. E aquele bode era solto para o deserto. Ele ia para o deserto, tá certo? Isso tem uma revelação, que quando o Senhor expiar o nosso pecado, amém? Quando Ele vier nos purificar, Ele nos santificar, Ele é o Cordeiro que sacrificou por nós, tá? Toda a culpa do pecado será paga em Satanás. O Senhor pagou o nosso pecado na cruz do Calvário, amém? Mas o pecado da humanidade, daqueles que morreram, daqueles que pereceram, não é isso? Vai ser o Senhor trará justiça sobre Satanás, acabará com o seu reino. Para isso você tem que estudar a lei, amém? Você tem que ir lá para a lei, você tem que ir lá para Levítico, ver o sacrifício, coisas que pessoas acham que não tem que considerar. Exatamente por não considerar a lei, por não considerar os profetas, por não considerar as festas, que as pessoas não compreendem as profecias, amém? Então aqui podia ter sido representado por vários animais, mas ele usa exatamente o que? Ele usa aqui, né, um carneiro, ele usa também um bode. Então versículo 5, depois eu falo mais sobre isso. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha as 2 pontas, a qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. E vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele. E feriu o carneiro e quebrou as 2 pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E lançou por terra e pisou os pés. Não houve quem pudesse o livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta, ou seja, um chifre só que ele tinha, foi quebrada. E subiram no seu lugar 4 também notáveis. Você já pescou aqui, né? Subiu 4 também notáveis. Você já viu quem é esse reino aqui, mas a própria palavra vai explicar, para os 4 grandes do céu. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia e para o oriente, para a terra formosa. E se engrandeceu até o exército dos céus. E alguns dos exércitos das estrelas deitou por terra e as pisou. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício.
e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. O exército lhe foi entregue com sacrifício contínuo por causa das transgressões e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício, da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhã o santuário será purificado. Presta atenção, 2.300 tardes e manhã que nós vamos destrinchar isso aí. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhante de homem, e eu vi uma voz de homem nas margens do lago, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado, e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse: entenda, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar de pé. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Olha como é que ele começa a falar muito de tempo do fim. Versículo 20. Aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia. Por que o carneiro tinha duas pontas? Hein? Porque os medos e os persas eram a união dos assírios com os caldeus, amém? Mas os assírios era maior, por isso que tinha ponta maior, amém? Então aqui nós sabemos que o primeiro carneiro, a média, é a persa. Mas o bode peludo, esse bode peludo também tem uma revelação, amém? Aponta para Edom, mas não vamos falar disso agora. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. Quem é o primeiro rei da Grécia? Alexandre o Grande, amém? O ter sido quebrado, levantou-se 4 em lugar dela. Por que levantou 4 chifres? Porque o reino, amém? O reino grego de Alexandre o Grande foi dividido para 4 generais: Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco, amém? Mas o bode peludo, cadê 22? E o ter sido quebrado, levantou-se 4 em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantará da mesma nação, mas não com a força dela. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei, feroz de cara, e será entendido em adivinhações. Amém? Isso aqui é a visão do anticristo. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará o que lhe aprover, e destruirá os fortes e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Irmãos, vocês prestaram atenção numa coisa aqui? Esse chifre pequeno de Daniel 8 é o mesmo chifre pequeno de Daniel 7. Mas por que o chifre pequeno de Daniel 7 ele aparece somente no quarto animal? Presta bem atenção. Esquece o pessoal que está entrando. Presta atenção aqui para você não se confundir. O chifre pequeno de Daniel 7 ele aparece no quarto animal. É isso? Quando surgem 10 chifres. Mas aqui o chifre pequeno está aparecendo no rei da Grécia. Ele está aparecendo no Império Grego. Existe uma contradição na Bíblia, não é isso? Não entendendo isso, não é isso? Tem muita gente que faz uma confusão tremenda. Por não entender o sacrifício contínuo, que era o sacrifício de manhã e de tarde, eles transformam 2.300 tardes de manhã em 2.300 dias, que depois transformam em 2.300 anos, e eles vão dizer que quando começou o templo a ser erguido por Neemias, conta 2.300 anos, isso acaba lá em 1844, a qual Jesus já veio, e depois diz que Jesus não veio, mas ele veio trazer, fazer a expiação ali, trazer o sábado, por não compreender essas coisas, por não compreender a revelação, amém? O Senhor sempre traz coisas que são sombras de coisas futuras, Ele sempre traz acontecimentos que vai nos retratar o futuro. Você quer ver uma coisa? Quando esse chifre pequeno, tá certo, ele aparecer, ele vai fazer um acordo por uma semana, não vai? Na metade do acordo ele vai quebrar o acordo, não vai? Ele vai profanar o santuário, não vai? Ele vai fazer guerra aos santos, não vai? Mas no final disso será posta a justiça eterna. Pois bem, existiu um momento em que o reino foi dividido para 4 generais: Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco. O Seleuco, ele criou um povo chamado Seleucidas. Desses Seleucidas se levantou um rei, e o nome deste rei no século II era
Antíoco Epifânio. Amém? Uma vez eu citei esse livro, que eu vou citar agora, e a pessoa, pastor, mas como é que o senhor, se dizer o nome de Deus, pega um livro católico? O livro ele não é católico, o livro é histórico. Ele foi agregado à Bíblia católica. É um livro chamado Livro dos Macabeus. Mas para não ofender ninguém, você não precisa do livro dos Macabeus. Você vai no livro A História dos Hebreus, escrito por Flávio Josefo, um historiador do século I, um judeu, um homem sério, que estudou sobre a história da igreja. Ele vai falar sobre Antíoco Epifânio, que reinou no século II, através ali dos gregos, e a palavra fala que Antíoco Epifânio, amados irmãos, ele fez um acordo. Ele fez um acordo com os judeus de quanto tempo? 7 anos. Depois dos 7 anos, Antíoco Epifânio, ele quebrou o acordo, exatamente na metade dos 7 anos. Antíoco Epifânio, ele acabou com o sacrifício contínuo, sim ou não? Sim, ele acabou com o sacrifício contínuo. E quando ele acabou com o sacrifício contínuo, ele fez guerra ao povo de Deus, sim ou não? Sim. Mas quando Antíoco Epifânio ele é morto, é estabelecida a justiça eterna? É posto fim ao pecado? Hein? A expiação de pecado? É posto fim? Não. É selada a profecia? É estabelecido o reino eterno? Não. Então Antíoco Epifânio ele foi a figura do que será o anticristo lá na frente. Então ele está representando o chifre pequeno? Sim, mas ele não é o chifre pequeno. Amém, queridos? Mas Antíoco Epifânio, ele foi a figura... Quem já viu a história de Antíoco Epifânio antigamente? Ele é a figura perfeita do anticristo, sim ou não? Sim. Figura perfeita. Ele fez tudo que o anticristo fará no princípio. Tudo ele fará. Amém? Mas aqui ele retrata uma figura, ou seja, o Senhor pega um tempo profético de Grécia e ele traz uma figura igual para ilustrar para mim e para você como que vai ser lá na frente. Então hoje as pessoas falam, por que isso aqui é importante? Por que a figura do chifre pequeno na época de Antíoco Epifânio ela é importante? Porque, tu deve estar vendo, Itamar, estão dizendo que não precisa construir templo. Estão dizendo sim ou não? Estão dizendo que não precisa construir templo, que o sacrifício contínuo, né? O nosso sacrifício a gente sabe, a gente tem o entendimento da palavra, a gente tem a revelação. Mas eles não têm o Messias, eles não têm a revelação. Por isso eles vão ser enganados por um falso Messias. Estou falando dos judeus. Então para eles o que vale não é o nosso sacrifício contínuo de oração, o suco da minha oração para ti como incenso, eu levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Não, o sacrifício para eles é o incenso queimado literalmente de manhã, não é isso? E o animal morto literalmente à noite. Então isso precisa ser reconstruído, isso precisa ser feito. O templo que será profanado é o templo a qual os judeus entendem que é o templo do Senhor. Nós sabemos que ele não habita em templo feito por mãos humanas, sabemos sim ou não? Amém. Mas o templo tem que ser construído não porque a adoração a Deus depende disso, ele tem que ser construído porque a profecia depende disso. Amém. Ele será erguido num teor profético. Não quer dizer que Deus vai estar lá, não quer dizer que temos que sair daqui para ir lá adorar, mas profeticamente ele se assentará lá, querendo parecer Deus. Amém, queridos? Amém, igreja? Bom, então aqui é a figura, tá, do anticristo. Então aqui você vê que o próprio texto explica, né? Quem é o bode que tem 2 chifres? Média Pérsia, não é isso? Quem é o bode peludo com uma ponta só? Grécia, não é isso? E ele vai lá e quebra as 2 pontas. Depois a ponta dele é quebrada, nasce 4 pontas. De uma dessas pontas sai um chifre pequeno. E o chifre pequeno ele sai aonde? Ele sai dos Seleucidas, Antíoco Epifânio, a figura do anticristo, não ele o anticristo, mas a figura do anticristo, demonstrando como que vai ser no final. Amém? Estamos aonde? Versículo 25. Pelo seu entendimento também fará prosperar o engano da sua mão, e no seu coração se engrandecerá. E por causa da tranquilidade destruirá muitos, se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerca a visão, porque só daqui muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Então eles pegam 2.300 tardes de manhã,
E eles transliteram essas 2.300 tardes de manhã para 2.300 anos. Mas ele fala que a visão das 2.300 tardes de manhã é verdadeira. São 2.300 tardes literais. Amém? Porém, não é para o tempo de Daniel, nem para o tempo de Antíoco Epifânio. Ele fala que é para o tempo do fim. Antíoco Epifânio não foi o tempo do fim. Ele fala que as 2.300 tardes de manhã é para o tempo do fim. Tempo esse que nós vivemos. Amém? Agora, tardes de manhã, ele está falando que era o sacrifício da tarde e também o sacrifício da manhã. Então, quando se dava o sacrifício da manhã e da tarde, só completava um ciclo quando dava o sacrifício da manhã e da tarde no outro dia. É como se fosse agora. Por exemplo, a gente está aqui estudando, são exatamente agora 15 para as 5 da manhã. Quando se dará esse 15 para as 5 da tarde? Quando se dará, não é isso, 24 horas? 15 para as 5 do dia seguinte. E ali, como que vai iniciar o dia seguinte, antes que ele inicie? Com o sacrifício da tarde e da manhã. Então, nós temos que pegar 2.300 tardes de manhã, não é isso? E dividir por 2. 2 por quê? Porque no ciclo tem o sacrifício da tarde e manhã 2 vezes. Então, 2.300 tardes e manhãs, dividido pelo sacrifício, que era manhã e tarde, completando um ciclo de um dia, não é isso? Dá aproximadamente quanto? 1.150 dias. 1.150 dias não está dentro de 1.260 dias, faltando pouca coisa. Pastor, mas espera aí, mas tem uma defasagem. Mas se você for lá no finalzinho do capítulo 12, diz de 1.360 dias. Está compensando sim ou não? As pessoas não entendem porque há 1.360, esses 1.360 dias aqui, é porque as 2.300 tardes de manhã, elas se convertem em 150 dias. Está dentro dos 3 anos e meio. Tempo, tempos e metade de um tempo. Então as 2.300 tardes de manhã nada mais é do que tempo, tempo e metade de um tempo. Que também Apocalipse é 42 meses. 42 meses é 1.260 dias. Amém, queridos? As testemunhas vão vir, vão profetizar por 42 meses. 1.260 dias, que é os 3 anos e meio finais, que só passa a contar quando o anticristo quebra o acordo. Amém, queridos? Então, o capítulo 8, ele explica o capítulo 7. Mas o que eu quero trazer para você é que o anticristo se revela nos 10 chifres, no chifre pequeno, que está prestes a aparecer nos nossos dias. Entrando no capítulo 9, o Senhor ele vai pegar tudo aquilo que ele explicou para Daniel em visão e vai explicar agora nas 70 semanas. Mas ele vai explicar nas 70 semanas da oração de Daniel. Mas na oração de Daniel, vou ter que parar na oração de Daniel e vou ter que falar quem é esse santo do Altíssimo. Por quê? Porque se eu não falar para você quem é esse santo do Altíssimo, muitos vão ficar naquela visão assim: ah, isso é para o judeu, isso é para o judeu. E quando a bomba explodir e você vê que é para toda a igreja, você está totalmente desprevenido e o negócio vai ficar feio do seu lado. Amém? Então, na oração de Daniel, vou ter que parar. E vai ser na oração de Daniel que nós vamos mostrar quem é o santo do Altíssimo. Se realmente é os judeus e os gentios estão de fora, amém? Ou se é todas as 12 tribos unidas com os gentios enxertados nela, amém? Então vamos ler o capítulo 9 de Daniel. No capítulo 8, alguma dúvida? Não adianta chegar no capítulo 12, pastor, eu tive dúvida no capítulo 7. Capítulo 7, alguma dúvida? 4 impérios, não é isso? Os 10 chifres, chifre menor que é o anticristo. Dúvida no capítulo 8? Nenhuma dúvida. Amém? Vamos entrar no capítulo 9. Irmãos, a gente já tem que estudar ainda Tessalonicenses. Vamos ter que voltar em Mateus 24. Nós vamos ter que ir em Oséias. Nós vamos ter que ir em Sofonias. Nós vamos ter que mostrar um monte de coisa no telão que está acontecendo no mundo, alinhado com as profecias. Amém? Mas primeiro eu tenho que cumprir Mateus 24. Mateus 24, versículo 15, Jesus mandou a gente para onde? Para Daniel. Então vamos esmiuçar Daniel e voltar de novo para Mateus 24 e de lá vir destrinchando todas as outras coisas. Amém? Então isso aqui é estudo para mais de metro. Amém? Isso aqui é estudo praticamente para quase até o final do ano. Mas vamos lá. Daniel capítulo 9. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos e dos Persas. No ano 1º de? Então ele já está no Império Medo. Filho de Assuero, da nação dos Medos, a qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus.
No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar a assolação de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com orações e rogos e jejum, e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guarda o conserto e a misericórdia, para que os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente. Você vai ver que tudo que tem nas 70 semanas de Daniel, né, que ele fala para espiar o pecado, sei lá, profecia, é o que Daniel está pedindo aqui na oração. Versículo 5: pecamos e cometemos iniquidades, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não temos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel. Deixa eu pegar o versículo 7 de novo. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia aos homens de e aos moradores de vírgula. Falou de quem aqui? Falou de quem? Dos judeus. E a todo o vamos falar alto aí, a todo o aos de perto, os que estavam por redor de Jerusalém, e aos de longe aonde? Em todas as terras por onde os tem lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. O Senhor fala a Abraão: em ti serão benditas a família da terra. Não, todas as famílias da terra. Para Jacó ele diz que Jacó seria a plenitude de que povo? Dos gentios. Amém? Serão plenitude dos gentios. Para aqui agora, ele fala o povo de Israel de perto e de longe. Para aqui agora, amém? Dá uma paradinha. Nós vamos lá em Gálatas. Romanos, Coríntios, Gálatas. Amém? Gálatas capítulo 3, versículo 5. Podia pegar o versículo primeiro, mas vou pegar o versículo 5 para ser mais rápido. Todos, amém? Amém? Aquele, pois, que vos dá o Espírito, é que opera maravilhas entre vós, e faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. É o caso de Abraão, que creu em Deus. Isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os judeus, não é isso? Ah, não? Vamos ler de novo, vamos ler junto, 1, 2, 3 e... Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé hoje, anunciou primeiro o Evangelho dizendo: todas as nações serão benditas em... Eu quero que a igreja me responda. A vida de Abraão, segundo o que Gálatas está dizendo, envolve a vida dos gentios, sim ou não? Sim. Sim. Havendo o Senhor que havia de justificar os gentios, anunciou o Evangelho primeiramente a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que Abraão seria bendito todas as famílias da terra? Porque ele falou que era a semente de Abraão que se espalharia como o pó da terra, como a areia do mar, como as estrelas do céu. É a semente de Abraão que ia do Oriente para o Ocidente, do Norte ao Sul. Amém? Por isso nele é bendita toda a família da terra. Abraão, eu vou fazer a sua semente se espalhar pela terra. Não vou pegar aquele mapinha de novo, amém? Mas eu vou mostrar para vocês aqui uma outra coisa que está no livro seguinte, Efésios, capítulo 2. Ele ora por todo Israel, de perto e os de longe. Olhou esse termo? De perto e de longe. Efésios 2. Vou pegar aqui logo a parte que já entra logo os gentios, que é o versículo 11. Amém? Efésios 2:11. Todos, amém?
Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis. Por que não somos mais gentios? Porque a palavra gentil é pagão e... Quem se converteu, diga amém. Mas quando ele fala éreis gentil, está se referindo a quem? A nós. Amém? Então esta palavra se refere a algum judeu? Não. Esta palavra se refere única e exclusivamente a quem? A quem? Somente a nós. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, chamado incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Quem é que na carne se chama circuncisão? Os judeus. Quem circuncidou ele? Quem é que na carne se chama circuncisão? Quando falamos de circuncisão, está falando de quem? Judeus. Amém? E quando se fala de incircuncisos? Gentios. Então os judeus sempre nos recriminavam, não é isso? Por sermos incircuncisos. Exemplo, quando Golias se levanta, Davi fala: quem é este? Incircunciso se levanta com as dois vivos. Versículo 12. Que naquele tempo estava sem Cristo. Não é isso? Quem estava sem Cristo? Nós. Separados. Não, quero que a igreja leia isso bem alto. 1, 2, 3 e... Separados de que comunidade? De Israel. Separados da comunidade de Israel. E estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que antes estava longe, quem é que estava separado da comunidade? Os gentios, que estavam longe. Ele está usando um termo que Daniel usa, sim ou não? Sim. Antes estava vós, que antes estava longe. Já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. De que povo ele está falando lá em cima? Incircuncisos e circuncisos, que traduzido é judeus e gentios. Amém? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus. Ambos quem, igreja? Judeus e gentios. Em um. O que Deus fez com os judeus e gentios? Ele fez um quê? Um corpo. Está escrito sim ou não? Qual povo que se formou um corpo? Judeus e gentios. E esse corpo é conhecido no arrebatamento como a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro, ela consiste em dois povos que estavam separados, mas que agora foi unido. Foi unido aonde? Lá na cruz de Cristo. Amém, queridos? Lá na cruz de Cristo. Pela cruz, 16, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Vindo ele, evangelizou a paz, vós que estava longe e aos que estava perto. Usou o termo que Daniel usa na sua oração, sim ou não? Amém? Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, tanto o judeu que crê, como o gentio. Amém? Em um mesmo Espírito. O mesmo Espírito está sobre nós, gentio, está sobre o judeu que crê. 19. Assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão, aleluia, dos, não, mais alto, quem é o santos da Altíssima Igreja? Quem é o santos da Altíssima Igreja? Judeus e gentios. Está escrito. Amém? Esse santo da gente não é o gentio, é o judeu. Versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Senhor, no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Está claro de quem é o santo do Altíssimo? Ele começa falando de gentios, que eles estão fora, que eles estavam longe, separados da comunidade de Israel, não é isso? Mas agora chegaste para perto, através do sangue de Cristo, que de ambos os povos, o Deus que fez um, que no mesmo Espírito
amém? Se formaram um só corpo, louvado seja o nome do Senhor. Cristo constituído sobre eles como cabeça, e a palavra fala que esses, aleluia, eu vou ler o 18 de novo, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois mais estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão da família de Deus. Esses santos aqui é os santos do Altíssimo, sim ou não? Sim. Então, quando o reino é dado aos santos do Altíssimo, ele é dado para os judeus ou ele é dado para tribos reconciliadas? Ele é dado para mim e é dado a você, e é dado a todo judeu que crê, sim ou não? Sim. Você sabia que tem milhares de judeus se convertendo? Quem sabia, diga amém. Estão se convertendo de dúzias e mais dúzias. Eles estão crendo. E se você sair daqui e lá numa comunidade judaica mesmo, não estou falando de judaizantes não, que botam um quepazinho não, você ir numa comunidade judaica, judeu mesmo, convertido a Cristo, você é recebido lá como noiva do Cordeiro, você é recebido como santo do Altíssimo. Eles não fazem essa divisão. Glória a Deus. Mas a igreja evangélica, principalmente a brasileira, ela faz essa divisão. Não são o povo de Deus, eles são um, nós somos outros. Mas sai daqui, vai numa comunidade judaica verdadeira, entre em contato com eles pela internet, fala que você é um cristão, um servo do Senhor, eles vão te chamar de noiva do Cordeiro. Mas a gente quer fazer essa divisão porque nos achamos melhor do que eles. Mas não importa a divisão que a minha cabeça faz, que a sua faz, o que importa é o que a palavra do Senhor diz. E a palavra do Senhor diz que ambos é um só, a partir do sacrifício de Cristo. Voltamos a Daniel, na oração de Daniel, amém? Você quer se aprofundar disso? Pega os estudos sobre as duas casas, pesquisa, estuda, tem muitas coisas do discípulo do caminho de Emaús, tem várias passagens que vai ilustrar, né, as duas casas, amém? Oração de Daniel. Vamos continuar no versículo 5. Pecamos e cometemos iniquidades, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ao Senhor, pertence a justiça, a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia aos homens de Judá, e aos moradores de Jerusalém, e a todos Israel, aos de perto e aos de longe, quer dizer, aos judeus e aos gentios, não é isso? E em todas as terras por onde os tens lançado por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia, o perdão, pois nos rebelamos contra ele, e não obedecemos a voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a sua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição, presta atenção nisso aqui. Sim, versículo 11. Todo Israel transgrediu a sua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando você pega, você que tem um aplicativo, você que gosta de buscar o original do grego, do hebraico, do aramaico, nós não falamos grego, não falamos hebraico, nós falamos aramaico. Mas nós temos hoje aplicativos que traz o original, né, isso que converte. Quem tem esse aplicativo no celular? Vitor deve ter, Vitor tem, né, o Emanuel. Então você consegue pegar essa palavra, né, de Moisés, quando o povo lá, eles fazem o bezerro de ouro, o Senhor fala que traria uma maldição sobre eles. Amém? E aqui, quando Daniel está orando, ele fala, né, que essa maldição que o Senhor vai trazer é uma maldição que ele já havia profetizado para quem? Para Moisés. É a mesma maldição, porque é o mesmo pecado, é de idolatria. Quando você pega esse texto, tá, no hebraico, no original, tá, a tradução para a palavra não é maldição. A tradução da palavra, quem já fez o aplicativo e quem já transliterou isso aqui sabe, é Alá. Trarei Alá sobre vocês. A maldição que o Senhor fala que vai vir sobre o povo, se você pregar no hebraico e no original, é Alá. Alá é o Deus de quem? Dos muçulmanos.
Esse muçulmano está ligado aos bodes peludos. Esse muçulmano está ligado, não é isso, ao Império Otomano. Está ligado ao califado. Amém? Está ligado à lei Sharia. Está ligado, amados irmãos, a sabe quem? A Ismael, filho de Abraão com Agar, com a egípcia. Está ligado também a Esaú, que simbolizado no bode peludo, que Esaú, quando Jacó recebe a bênção, Esaú se enfurece com seu pai, ele vai na casa de quem buscar uma esposa para ele? Ele vai na casa de Ismael, filho da egípcia da Agar, e ele se une. Esse povo na frente é um povo que vai ser chamado de Edomitas. Os Edomitas hoje é aqueles que têm toda a herança islâmica, amém? Dele também veio o profeta Maomé, dele também veio Muhammad, não lembro o nome, vou lembrar, Mamed II, que tomou Constantinopla, enfim, amados irmãos, implantou a lei Sharia. Então, no original, não estou inventando não, você pega o aplicativo e lê isso no original, e pega a palavra, o significado dessa maldição, é Alá. Essa maldição é Alá. E a Bíblia mostra que o anticristo vem da onde? Vem do Islã. O anticristo, ele vem do Islã. Ele vem a saber de onde está o trono de Satanás. As 7 igrejas da Ásia, tá? Elas estavam situadas todas num país só. Qual? Turquia. Amém? Turquia. E na Turquia está o trono de Satanás. Amém? E a Turquia foi exatamente a antiga... Qual é? Constantinopla, que foi tomada pelos turcos e colocou o nome de Istambul. Amém, queridos? Então, tudo vai vir dali. Amém? Esse Alá, no hebraico, cada letra simboliza um número. Sim, 666. Sim, exatamente, o nome é lá, 666. Entendeu? Mas isso aqui é para você pesquisar, para você estudar, mas eu tinha que abrir um parênteses aqui. Amém? Porque esses textos nos levam a ver que da onde vem verdadeiramente o anticristo. Amém? Então o último reino será sim precedido pelos muçulmanos. Amém? Por isso que quando o 5º selo, os irmãos que morreram estão debaixo do altar e dizem que no céu, né, não tem consciência, né? No céu ninguém sabe de nada. Mas quando a gente vai para o capítulo 6 de Daniel, que a gente vê o 5º selo, a gente vê as almas debaixo do altar dizendo: ó, justo, fiel e poderoso, até quando não vingas o nosso sangue que é derramado na terra para pregar o seu evangelho. Ele dá uma veste branca, fala com que eles repousem mais um pouco e fala que ainda vai se juntar o número dos conceitos que ainda serão degolados por conta do evangelho. Amém? E você sabe que na doutrina, na Sharia, na doutrina muçulmana, quando eles cortam a cabeça de alguém, na doutrina eles estão fazendo mal ou bem? Bem, porque segundo a lei Sharia, quando você mata alguém degolando aquela pessoa, você está purificando aquela pessoa vai encontrar salvação. Por isso que eles matam com uma naturalidade, cortando a cabeça, porque eles acreditam que cortando a cabeça não estão matando, mas estão dando a vida. Isso é a lei Sharia do Islã, só você pesquisar. Amém, queridos? Deu até o pescoço, né? Eu estou onde, irmãos? Oi? 13. Vamos pegar o 12. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgava, trazendo sobre nós um grande mal. Porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Hoje acontece a mesma coisa, né? Todo mal está sobre a terra e o povo não suplica, o povo não busca. Versículo 14. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedeceram a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê nestes dias, pecamos, procedemos impiamente. Dando continuidade ao versículo 16. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade, Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso,
ouve a oração do teu servo, as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado fazem resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus, teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos, opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade, o teu povo, se chama pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu, falou comigo, e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das suas súplicas, a ordem eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Que visão que ele está aqui fazendo entender? É do capítulo 7 capítulo 8, que é uma só. Sentido na palavra, entende a visão. Versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, sobre a sua santa cidade. Presta atenção. Para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Ponto. Irmãos, isto aconteceu? Já selou a profecia? Já ungiu o santo dos santos? Já pôs fim ao pecado? Já expiou a iniquidade? Não. Quando que isso será feito? Deixa eu falar uma coisa para você. No momento que se põe fim ao pecado, se põe fim ao quê? A morte veio pelo pecado. Quando se põe fim ao pecado, se colocou fim ao quê? A morte. Se colocou fim à morte. Quando é que se cumpre a palavra? Tragada foi a morte pela vitória. Cadê a morte, o teu agrilhão? Não é no capítulo 15 de 1 Coríntios, no versículo 51, quando Paulo está revelando este mistério. Vou lhe revelar um mistério, amém? Vou lhe revelar um mistério. Será no instante, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão, e nós, os vivos, seremos transformados. O corruptível revestido da incorruptibilidade, e o mortal da imortalidade. Por que eu fui revestido da imortalidade? Porque não tem mais pecado. Não tem mais pecado para matar. O salário do pecado é a morte. Eu fui revestido da imortalidade. E aí cumpre-se a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. Então o cumprimento das 70 semanas, ela só pode se dar quando a morte for tragada. Ela não foi tragada ainda. O cumprimento, cumpre-se as 70 semanas, a morte é tragada. A morte não vai ser tragada com 69 semanas, pastor Daniel. Se a gente não for passar pela grande tribulação, presta bem atenção, a morte tem que ser tragada onde? Nas 69 semanas, sim ou não? Porque a última semana, não é isso? São 7 anos. Mas 7 anos em cima de 69 semanas se cumpre 70 semanas. Então, se ele fala que 70 semanas estão determinadas para que o pecado, amém, seja posto fim nele, isso aqui é a volta de Cristo. E tanto que ele completa o que será estabelecida a justiça eterna. Quando será estabelecida a justiça eterna? Quando Cristo ele vem e implanta o seu milênio nessa terra, sim ou não? Não é isso que a Jerusalém Celestial vem no Monte das Oliveiras? Ele vira uma planície e ele vem com o seu tabernáculo celestial. A Jerusalém Celestial é o tabernáculo celestial. E ele coloca ali o seu tabernáculo no Monte das Oliveiras. E a festa de tabernáculo, o seu povo festejando a festa de tabernáculo com ele. Porque antes ele fez a expiação de pecado por mim e por você. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E também não tem esse negócio dele vir na metade. Não, na metade da tribulação o Senhor vem. Ele teria que falar 69 semanas e meia estão determinadas sobre o seu povo, sobre a sua cidade. Tá bom, essa determinação sobre o povo e a cidade, 69 e meia é o quê? Para expiar o pecado, para selar a profecia. Ó, para expiar a iniquidade, aliás, para selar a profecia, para pôr fim ao pecado, estabelecer a justiça eterna e ungir o Messias. Bom, isso
Isso não aconteceu. Não é com 69 semanas e meia, é com 70. É como se eu falasse para você assim: olha, irmão, daqui 7 dias eu vou na sua casa. Ou como se eu falasse: olha, daqui 7 dias nós vamos continuar o estudo. Isso bateria que dia? Domingo que vem. Aí eu chego aqui no sábado, certo? Ou na metade da madrugada, de sábado para domingo, chego aqui. Cadê os irmãos? Os irmãos não estão aqui não? Não, os irmãos não estão. Pô, brincadeira, os irmãos não estão aqui. Eles não estão aqui porque eu falei que 7 dias após eu estaria aqui. 7 dias após é domingo. Mas eu cheguei no sábado. Ou eu cheguei na madrugada, de domingo para segunda. Eu cheguei no meio da madrugada, vamos dizer que eu cheguei aqui 3 da manhã, 4 da manhã, queria que a igreja estivesse aqui. Não, é 7 dias, é 7 dias. 70 semanas é 70 semanas. Não vai haver volta de Cristo antes de 70 semanas. Não vai haver arrebatamento antes de 70 semanas. Não vai por fim ao pecado antes de 70 semanas. Elas estão determinadas. E a palavra fala que passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará sem que tudo se cumpra. Ah, mas isso aqui que ele fala, no momento que sai a ordem para construir a cidade, não é isso? Ah, não, essa cidade aí não foi a que foi destruída não no tempo de Neemias, não. Essa cidade aí foi aquela que vai ser destruída lá no ano 70, o domiciliano. Não, querido, entenda bem, Daniel, ele está cativo. Daniel foi trago escravo. E quando Daniel foi trago escravo, o que a Babilônia fez com a santa cidade? Destruiu. O que ela fez com as portas, com as tranqueiras? Destruiu. E o Senhor está falando para Daniel: no momento que sair a ordem para restaurar Jerusalém, é nos dias de Daniel. No momento que você vê que a ordem saiu, 7 semanas e mais 62 semanas o Messias será tirado. Então não pode ser outro tempo não. O tempo está contado no momento do cativeiro de Daniel. Quando você for lá ler Neemias, quando você for lá ler Esdras, você vai entender melhor isso. Amém, queridos? Vocês vão entender de forma tremenda, porque todos esses profetas estão aliados no mesmo tempo. Todos eles estão no mesmo tempo. Então ele está falando da reconstrução. E aqui ele falou das 70 semanas, agora ele vai destrinchar essas 70 semanas, mas nós não temos tempo. Não adianta eu começar a falar das 70 semanas agora e não terminar. Então a gente pega ela semana que vem já abrindo os tempos, abrindo as 70 semanas, porque são exatamente agora 5h17. Você ainda vai no banheiro beber uma água para nós começarmos o culto. Mas nós vamos frisar muito nessas 70 semanas aqui, tirar essa coisa de que não foi na época de Daniel. Ele está falando sim, Daniel, quando a ordem sair para reconstruir Jerusalém, tendo visto que na época de Daniel Jerusalém estava destruída. As portas e as tranqueiras estavam destruídas. A cidade tinha sido assolada. E no tempo dele ainda, que é o mesmo tempo de Neemias, é o mesmo tempo de Esdras, você lê, você vai entender, Jerusalém é o quê? Ela é edificada. Em tempos trabalhosos. Pesquisa lá, lê lá Neemias, lê Esdras, você vê que foi tempo que trabalhou sim ou não? Ih, rapaz, tinha os que se levantava contra a obra, tinha ou não tinha? Você conhece bem o nome deles, não conhece? Hoje também não é diferente, o mesmo Espírito opera. O mesmo Espírito opera para tentar destruir a obra do Senhor, mas agindo Deus. Amém, queridos? Ficamos aqui, então vamos entrar então nas 70 semanas de Daniel, que ela vai se estender até o capítulo 10, até o capítulo 11. Quando o capítulo 10 explicar 70 semanas, vai ser o 10, o 11 e o 12. A gente encerra Daniel e volta para Mateus, de Mateus para Tessalonicenses, para Apocalipse, e assim nós vamos andar dessa. E depois nós vamos mostrar uns vídeos aqui, que vai ser uns vídeos que vai tirar o seu fôlego, de coisas que estão acontecendo, mas que o futebol não deixa. Os 4 ventos do céu. Vou falar sobre os 4 ventos do céu só no final. Mas você vai ver que o futebol não deixa a gente ver. Entendeu? A rede social não deixa a gente ver. A greve dos caminhoneiros não deixa a gente ver. Mas em paralelo a tudo isso que está acontecendo nesse cenário mundial, que é tudo uma estratégia do anticristo, você não vê o que está acontecendo realmente no mundo. Amém? Nós vamos mostrar aqui no vídeo. Eu quero que você diga para mim se o que está acontecendo é normal. Você é profético. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Amém? Pai, te dou graças, Senhor Deus, por mais uma parte da Tua palavra que foi falada, Senhor, de uma forma simples, ó Pai amado. Senhor, poderia ser, Pai querido, mais ampliado? Poderia, Senhor. Poderia ser, Pai amado, mais esmiuçado? Poderia. Mas, Pai querido, o Senhor sabe que o foco, Senhor Deus, desse estudo, meu Pai, não é nem aqui mostrar conhecimento, Senhor Deus, ou fazer algo mostrando toda a alegoria, não, Senhor Deus, mas é mostrar que estamos no fim. A Tua palavra diz, meu Pai, bem-aventurado quem creu na profecia deste livro, ele está salvo. Mas quem não creu, diz a Tua palavra, já está condenado, Senhor. O mínimo que a Tua igreja deve fazer, meu Pai, é colocar o rosto no pó
é suplicar a tua face, Senhor, pesquisar sobre tudo o que está sendo dito, meu Pai amado, e ter temor a Deus, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria, diz a tua palavra. Pai querido, ser conosco, meu Pai, ainda em todos os estudos que ainda terão, meu Pai amado, para que só venhamos abrir a boca para falar aquilo, Pai querido, que vem do teu santo trono, da tua santa, do teu santo Espírito, meu Pai. Continue conosco, meu Pai, no culto, nos dê um culto abençoado, um culto de vitória. Glorifica o teu nome, Senhor Deus amado. Nos permita te adorar, Senhor, nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.